tu comentou em relação a esses cuidados, os pontos sensíveis aí, traz para nós um pouquinho aí quais são eles, os principais ali com relação às características, né, do Sim, equipamento. sim. Então, a gente tem alguns pontos hoje que são bem relevantes quando a gente fala em um novo pedido de ex-tarifário, né? Um desses pontos é a NCM, a classificação fiscal do bem. Tanto para o pleito como para o processo de importação como um todo, a NCM ela tem um papel crucial, né? E para fins de pleito é justamente a NCM que vai definir se a gente vai poder fazer esse pleito ou não, né? Considerando aí um benefício para bens de capital ou bens de informática. Né? A partir da NCM que a gente vai decidir se vai ser possível ou não solicitar esse ex. E é também com base na NCM, né, essa análise de NCM que tu vai identificar, né, essa viabilidade, e se eventualmente essa NCM estiver incorreta, isso pode gerar todo um contratempo depois no momento da importação. Né? Hoje, dentro do pleito, não existe uma análise por parte do órgão com relação ao NCM, então se a gente eventualmente entrar com pleito numa NCM que não é a correta, ele vai passar, ele vai seguir, ele vai ser aprovado. No momento que for feita a análise no momento da importação e ficar constatado que aquela NCM está incorreta, isso pode gerar um grande problema no momento do desembaraço. Por Uhum. isso a importância, né, dessa etapa inicial do pleito, né, já ser feita essa análise, já ser feita essa verificação, essa identificação, se a NCM é a mais adequada de fato para aquele produto, porque realmente se não for, isso pode gerar uma reclassificação lá na frente, e se gerar uma reclassificação, por exemplo, para uma NCM que não é BK ou BIT, a empresa perde inclusive o benefício. Ela pode inclusive ter que Uhum. pagar aí o imposto sobre aquele produto. Né? E aí geralmente paga imposto, paga diferença, paga multa sobre essa diferença. Então isso tudo é um ponto bem crítico para o pleito para justamente evitar problemas no futuro. Né? E Uhum. também a gente tem a própria questão da descrição do X. Né? A descrição, o texto sugerido, ele precisa atender alguns parâmetros, né? Hoje já colocados pelo próprio governo, a questão de estar no plural, a questão de ser um texto único, não pode ser um texto explicativo, ele precisa ser meramente descritivo, ele precisa trazer os principais parâmetros técnicos do bem, principais características, o que pode diferenciar esse produto de um possível concorrente local, questão de marca, não pode conter modelo, né? O X ele não é concedido para um produto, ele é concedido, quer dizer, ele não é concedido para um equipamento específico de um determinado modelo. Ele é concedido para um equipamento, né? Que pode ser de diferentes marcas, diferentes modelos. Ele não fica fixo a Uhum. um modelo de máquina ou a um fornecedor. Ele pode ser utilizado para várias máquinas que tenham aquelas características. Então, realmente não pode ter essa menção de marca e modelo. E ele precisa descrever o produto como um todo, né? Principalmente quando a gente fala ali, às vezes, em combinações de máquinas, né? Ele precisa trazer todos os itens que compõem essa combinação. Né? Precisa trazer todos os equipamentos, justamente porque é com base nesse texto que futuramente o fiscal, no momento do desembaraço, ele vai avaliar a compatibilidade do texto, da descrição do X, com o equipamento que está vindo na prática, né? Com a carga que está de fato ali sendo importada. Então, se esses critérios técnicos, se essas características não forem cumpridas, não forem atendidas, se for constatada alguma divergência, isso pode gerar uma descaracterização do benefício. Né? E descaracterizando o benefício, a empresa vai ter que pagar o imposto, né? Que foi justamente o que ela buscou reduzir. Então, existe esse cuidado específico quando a gente fala em NCM e fala em texto sugerido para X, né? Justamente porque um erro aqui pode gerar todo um problema lá na frente. Né? Um erro aqui pode comprometer todo o benefício. Então, esses são, talvez, assim, para mim, os pontos mais críticos hoje, falando em pleito, falando em pedido de novos ex-tarifários. Sim. Aqui é praticamente uma engenharia de enquadramento, né? Tu tens que Exato. entender tanto a parte técnica da máquina quanto questões aduaneiras em si, né? O que uma fiscalização vai analisar na hora que chegar o equipamento, que a gente tem equipamentos muito complexos, né? Que vêm separados em partes e desmontados, e aí entra também muitas vezes, inclusive, uma solicitação de um laudo técnico de um engenheiro, né? Para validar todas essas informações que constam ali
no X e, claro, do ponto de vista da Receita Federal, eles vão sempre buscar também identificar se realmente é cabível esse benefício aplicável ao equipamento e se tem alguma coisa a mais, digamos, que não faça parte, que seja recolhido o imposto devido, né? Então, é realmente necessário uma expertise aí que não é só da parte aduaneira, mas também com relação a conhecimento técnico realmente, né, de equipamentos, né, para conseguir aprovar o pleito e depois lá na frente também não dar problema na liberação, não ter multas, né? Sim. Não, exatamente. Essa construção do texto, da descrição, é o ponto realmente principal, né? Porque a Receita ela vai buscar validar isso depois. Então, se a pessoa que for descrever ela realmente não entender de como funciona o processo lá na frente, ela talvez não vai conseguir montar um texto que atenda essa necessidade futura do fiscal, né? Então, às vezes, descrever demais no detalhe ou então trazer poucos detalhes, né? Precisa se ter esse equilíbrio, né? Entre detalhar Uhum. demais e detalhar pouco, o que, que é relevante, o que, que não é, para justamente não deixar o texto muito restrito, mas ao mesmo tempo não deixar muito abrangente, que gere dúvidas ou interpretações fiscais, né? Então, assim, é um ponto que é muito importante de ser avaliado no momento que a gente faz esse pleito.